Boa noite, a paz do Senhor, meus amigos ouvintes desse canal. Deus possa abençoar, venha abençoando, continue abençoando a vida de vocês ricamente com as grandes bênçãos dos céus. Amém? Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é bom. Deus é tremendo nas suas vidas e na minha vida também. Deus continue abençoando. Poder Deus pode, né? João, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 15, que é a passagem que fala sobre cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão, naquele lugar havia uma grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curou. Essa palavra, ela para ser pregada de uma forma mais, ela precisa ter uns conhecimentos históricos sobre a porta das ovelhas, esse tanque, esses 5 alpendres, toda essa estrutura, o que isso significa. Porém, a gente não quer tratar sobre isso, né? Mas uma situação que aquele jovem estava enfrentando, aquele homem, né? 38 anos, enfermo. Não eram 38 dias, não eram 38 semanas, eram 38 anos. A Bíblia, ela não deixa claro, meus amigos, que ele estava há 38 anos naquele lugar. Não era isso. 38 anos enfermo. Também não fala que era de nascença. Provavelmente não era. Então aquele homem, ele estava numa situação muito difícil. E certamente ele foi levado àquele lugar por alguém. Alguma pessoa o levou até ali porque ele não tinha condições de se locomover, de andar. E ele chegou naquela situação ali, naquele estado que ele estava,
E alguém que estava com ele do início já tinha desistido. Alguém que o levou até lá não continuou com ele naquele lugar, não continuou com ele. Então esse homem estava numa situação muito difícil, porque não tinha ninguém que o ajudasse, ninguém que estendesse a mão para isso. Essa era a maior questão desse homem. Quando Jesus chega diante dele, observamos uma situação muito interessante, que Jesus faz uma pergunta a ele: tu queres ficar são? Queres ficar são? E ele responde de forma educada. Por quê? Porque talvez Jesus fosse uma pessoa de poucas que passavam ali, que se dirigia àquele homem, que falava com aquele homem, que dava atenção àquele homem. Possivelmente, até pela lógica do ser humano, as pessoas passavam ali, não notavam, nem sequer paravam para conversar com aquele homem. E Jesus conversou com ele. Ele fez uma pergunta simples. Jesus sabia que ele queria ficar são, porque aquele lugar era de quem buscava o milagre. Então aquele homem, ele buscava um milagre, era o objetivo dele, o objetivo da vida dele, o objetivo e a razão por ele estar ali era o milagre dele ficar bom. Alguém deixou ele lá, não continuou com ele e o deixou só. E Jesus, quando chega para conversar com aquele homem, faz essa pergunta. E o homem, de forma muito educada, ele não sabia que era Jesus, sabe, que era um homem comum que tinha chegado para ele, conversado com ele naturalmente, ou puxado conversa com ele. Ele, de forma muito educada, fala: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Porque a tradução era: o primeiro que descesse, depois do agitar da água por um anjo, ele era curado, sarava de qualquer enfermidade. Então, ele, na situação que ele estava, como o anjo passava, não tinha alguém para o ajudar. Então, quando ele fala com Jesus, o que dá para entender aqui e compreender é que coloca o maior problema que ele tem ali. Alguém para ficar com ele, estar com ele, aleluias, na hora da sua necessidade. Alguém para o ajudar, alguém para estender a mão. Às vezes nós estamos em situações da vida em que nós nos colocamos, estamos sozinhos. As pessoas que estavam conosco desde o início já desistiram, não estão mais, e nós estamos sozinhos. A situação nos coloca nessa situação e a gente precisa de uma pessoa. Às vezes nós esperamos que somente uma pessoa estenda a sua mão e nos ajude. Porque a gente está numa situação sozinho que a gente não pode resolver. E quando ele fala com Jesus, diz: Jesus, não tem alguém que me ajude. Eu quero ficar bom, mas preciso de uma pessoa que me ajude. Eu preciso de alguém que estenda a mão para mim. Eu preciso de alguém que esteja comigo. Jesus, ele é a pessoa certa para você buscar. Eu quero que você abra os seus ouvidos. Talvez as pessoas não tenham surgido para você porque Jesus quer que você o busque.
E Jesus tem planejado coisas maiores do que o que você imagina. Imagina, aquele homem esperava que Jesus ficasse com ele lá, provavelmente é isso que dá a entender, esperando um anjo aparecer, mexer na água e Jesus o colocá-lo na água e ele ser curado. Mas Jesus é Senhor, após os anjos se submetem, o qual todo nome vai se submeter, se submete diante do nome de Jesus Cristo. Então Jesus não precisava ficar aquele tempo com ele, não era da forma que ele tinha planejado, não era da forma que ele tinha imaginado, não era. Era bem mais simples. Às vezes a gente imagina, né? Faz plano, um projeto, uma coisa, conjectura uma coisa, outra. Mas para Deus é tão simples, né? Jesus olha para aquele homem que esperava que ficasse com ele ali. E olha para ele e diz, olha, levanta-te, toma a tua cama e anda. Você não vai precisar nem se molhar nessa água. Não precisa de anjo. Porque eu, Jesus Cristo, com uma palavra, uma frase, somente resolvo. O teu problema é a tua situação. Então, assim, confie em Deus, confie no Senhor. Não tente querer dizer a Ele como Ele tem que fazer, nós somos falhos. Nós imaginamos muitas coisas, mas o melhor de tudo é ouvi-lo. Eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi dizer, você não está sozinho. Eu estou aqui do teu lado. E tudo que você imaginou e já pensou, estou sozinho, não tem mais jeito, não tem mais solução. Ele com a frase, ele com uma palavra, resolve tudo, porque ele é Deus. Então, é ele. Ele é soberano, ele é Senhor, ele sabe como fazer, ele sabe como realizar. Aquele homem planejou tudo, imaginou tudo, organizou tudo em sua mente. Ele vai ficar aqui comigo, vai esperar o anjo movimentar, vai me colocar na água e eu vou ser curado. Imaginou o negócio, uma estratégia bem organizada. Não precisa disso. Não precisa disso. Jesus apenas disse, levanta, toma tua cama e anda. E aquele homem dali pulou, se levantou, pegou a tua cama e saiu andando aí por aí. Então, o que fica a lição aqui é o seguinte. Para Jesus, as coisas são bem mais simples. Com Jesus, as coisas são bem mais simples, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Deus abençoe vocês, abençoe sua vida, sua família, grandemente, em nome de Jesus. Com Jesus, as coisas são bem mais simples do que o que nós podemos imaginar. Amém? Deus abençoe a todos.